Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, em relação às P3 que eu corrigi, na verdade ainda estou finalizando as correções, mas gostaria de comentar com vocês da minha certa tristeza, porque eu pude perceber que muitos não estão assistindo às aulas e ou não estão estudando o suficiente. Digo isso porque na indicação dessa nossa aula que a gente falou sobre células eucarióticas e procarióticas, vocês poderiam ter resolvido uma questão da prova lá bem tranquilamente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou revisar algumas das questões, porque tudo que se refere à célula, pessoal, é bastante importante. E como a gente vai falar de cada organela dentro da célula, é importante que vocês entendam as células, né? As partes básicas que compõem a célula e as diferenças. Então, veja bem, foi perguntado para vocês diferença, né, entre célula animal e vegetal. De que maneira que a gente perguntou isso? A gente perguntou se você estivesse olhando ao microscópio uma célula e a pergunta era como você faria para identificar e para explicar se aquela célula que você estivesse olhando seria de uma roseira, né, da folha de uma roseira lá que seria uma célula vegetal, ou seria da pele do cachorro que seria uma célula animal. Então, o que você faria para me responder isso de forma correta? Você ia perceber as organelas existentes na célula. Por exemplo, alguns acertaram, falaram lá que se a célula tivesse parede celular, cloroplastos, vacúolos de suco celular, seria uma célula vegetal, portanto, da roseira. Mas se a célula tivesse lisossomos, se ela tivesse centríolos, seria uma célula animal, portanto, da pele do cachorro. Perfeito! Agora, alguns alunos responderam que a célula animal teria membrana plasmática e a célula vegetal parede celular. Pessoal, membrana plasmática é uma película que delimita toda e qualquer célula. Todas as células, seja procariótica, de bactéria, seja as eucarióticas, de vegetal, de animal, de fungo, de protozoário, todas as células têm membrana plasmática. Afinal de contas, a membrana é um envoltório que delimita intimamente a célula. Se não tiver membrana, o conteúdo vaza, não tem conteúdo celular, entenderam? Então, jamais, isso não pode ser repetido, tá? Membrana plasmática é uma película que tem todas as células. Bom, e uma outra resposta foi que se a célula fosse vegetal, ela teria parede celular. Pessoal, só a parede não é suficiente para justificar isso. Então, por isso eu descontei um ponto lá na prova. A parede, porque vejam, se você estivesse de repente olhando uma célula que não tivesse parede, você ia dizer, não tem parede, é animal. Mas protozoário também é uma célula que não tem parede celular. Então, um conjunto que justifica bem uma célula vegetal é a presença de parede, os cloroplastos e os vacúolos, ok? Muito bem. Então, eu gostaria que isso ficasse bem certo, né? Porque, afinal de contas, nós vamos estudar todas as organelas agora. Pessoal, nossa aula de hoje vai falar sobre o citoplasma e as organelas que tem nesse citoplasma. Então, vejamos o seguinte. Membrana plasmática, tanto aqui na célula animal como na célula vegetal, aqui a película fininha envolvendo a célula, tá? O espaço físico dentro da célula, delimitado pela membrana, todo esse espaço físico aqui compreendido entre a membrana e o núcleo, é o citoplasma. Tanto nas células vegetais, como nas células animais ou em qualquer célula. Muito bem. No citoplasma, você tem uma solução viscosa, composta por substâncias minerais, água, substâncias orgânicas, proteínas, carboidratos misturados ali, formando uma solução viscosa, como se fosse um gel. Essa solução viscosa é o hialoplasma ou citosol. Então, isso tem tanto em qualquer célula, tanto no animal como na vegetal. E mergulhados nesse hialoplasma ou citosol, vocês têm as organelas citoplasmáticas, que são todas essas que a gente vai ver uma por uma a partir da aula de hoje, tá? Ocupando o espaço aqui. Então, citoplasma é espaço físico e citosol e hialoplasma é essa solução dentro do citoplasma que serve de apoio e suporte para as organelas, tá bem? Bom, e aí você tem o núcleo ocupando um espaço dentro do citoplasma também. Bom, então hoje, teve mais uma outra coisa que eu queria muito falar com vocês em relação à forma das células.
Muitos colocaram que a célula vegetal tem uma forma fixa e a animal é irregular. Pessoal, não é também verdade isso. Então agora eu vou mostrar para vocês uma outra imagem falando sobre as formas das células, ok? Então, né, gente, aqui para vocês perceberem a forma que as células podem assumir. Vejam, em relação às células animais, vocês têm células cilíndricas, que são as musculares. Você tem células alongadas também, que são células musculares dos órgãos. Olha a célula óssea, o formato que ela tem. Célula nervosa ramificada. Células do sangue podem ser arredondadas ou bicôncavas, como as hemácias. Então, as células da pele aqui bem achatadas. Então, as células animais, gente, elas têm formas variadas. Não tem só uma forma arredondada. O mesmo eu vou mostrar agora numa outra imagem para vocês que vai acontecer com células vegetais. As células vegetais também não têm forma fixa. Só para você ter uma ideia, aqui eu vou te mostrar as células que compõem uma folha. Tá? Olha as células que revestem a folha, são bem achatadas, algumas dentro já no miolo da folha já são bem alongadas, outras são bem cilíndricas, algumas células são bem compridas, tá? Bem compridas mesmo, que transportam a água dentro do caule, né, chegando até a folha pelas nervuras. Então, dentro de um próprio vegetal, você já encontra células com formatos variáveis, não tem uma forma fixa, uma forma única. Depende o tecido, depende a célula, depende a sua função, entendem? Então, vejam, a importância de vocês assistirem às aulas, né? Então, isso faz com que você tenha todo esse entendimento. Antes da gente passar para uma próxima imagem, eu quero mostrar para vocês algumas maquetes de alunos. Pergunto a vocês, conhecem essa célula? Dá para dizer se é animal ou se é vegetal? Olha que trabalho bacana, né? Então, o que você me diria? Uma célula vegetal, né? O vacúolo de suco celular, a parede. Geralmente, os alunos representam a célula vegetal com esse formato, mas agora você já sabe que os formatos podem ser variáveis, tá? Cloroplasto aqui representado também, então ficou uma célula simples e bem didática, ficou uma célula bacana. Vamos dar uma olhadinha numa outra? Olha que bonita que está a minha sala hoje, bem enfeitada. Essa é uma outra célula também realizada, né, confeccionada por alunos, também ficou muito boa, o núcleo bem evidente aqui, né, a carioteca aberta para você ver dentro do núcleo. Também é uma célula vegetal, apresenta aqui o vacúolo do suco celular, os cloroplastos aqui em verdinho, tá? A parede celular esse marrom, por dentro em laranja a membrana plasmática, né? Então, bacana também. Vou te mostrar uma outra célula. E essa célula, que bacana, hein? Com parafina, material, né? Mostrando aqui o citosol viscoso no citoplasma da célula. É animal ou vegetal? Vegetal? Não, né, gente? É animal. Não tem a parede celular, não tem os vacúolos, as bolsas de água, não tem cloroplastos. Aqui os alunos representaram o lisossomo, tá? Aqui onde está meu dedo, e aqui o centríolo, esse amarelinho aqui, tá? Então, uma célula animal, tudo bem? Vocês estão vendo aqui uns filamentos fininhos, verdinhos e de cor azul espalhados aí pelo citoplasma da célula. É o citoesqueleto, que a gente vai dar continuidade à nossa aula de hoje. A gente vai começar a falar das organelas distribuídas dentro do citoplasma, e uma delas é o citoesqueleto, tá? Então, aqui nessa célula já foi representado o citoesqueleto. Muito bem, então agora numa próxima imagem, nessa próxima imagem vocês vão ver o citoesqueleto. Pessoal, citoesqueleto é composto por uma rede de fibras proteicas finíssimas que formam um emaranhado dentro da célula. Esse citoesqueleto ele é composto por proteínas diversas e tem várias funções. Dentre elas seria a de sustentar a célula, tá? Mantendo a forma dessa célula, seja qual forma for. Tem que manter a forma da célula por causa da pressão de células vizinhas em se tratando de um tecido.
Esse citoesqueleto, ele faz com que as organelas fiquem posicionadas nos locais adequados. Esse citoesqueleto também serve como um trilho para que bolsas, vesículas dentro da célula se desloquem, como vocês vão ver numa das aulas a seguir. Então, o citoesqueleto é fantástico, ele forma um arcabouço, né? Mais ou menos aqui, ó, uma ilustração de como ele ficaria dentro da célula, tá? E nessa outra imagem, você vê aqui, ó, microtúbulos são fibras proteicas que compõem o citoesqueleto. Os microfilamentos também aqui, ó, mantendo a posição das organelas, dos ribossomos, da mitocôndria. Então, tem vários tipos de proteínas que fazem toda essa função de sustentação da célula, posicionamento das organelas, inclusive até movimento celular também. O citoesqueleto é capaz de fazer, né? Então, vocês percebem aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso, mais uma organela importante também da célula. Bom, vamos dar uma olhadinha agora, numa próxima imagem, que eu vou mostrar para vocês nessa função que o citoesqueleto faz em relação ao movimento celular. Então, gente, falando do citoesqueleto, da importância dele em relação ao movimento da célula. Nessa primeira imagem, você vê uma ameba. É um ser vivo unicelular. Ela vive na água e ela se locomove, ela rasteja pela ajuda do citoesqueleto. Então, o citoesqueleto está abaixo da membrana plasmática, né, que envolve esse protozoário aí, e essas fibras do citoesqueleto, elas se esticam e se encolhem pela adição ou remoção de proteínas nessas fibras proteicas. Então, projetando esse animal para frente ou para trás ou para qualquer lado. Então, esses prolongamentos que você observa aqui, ó, tá? Efetuados pelo citoesqueleto, é como se fossem falsos pés. Essas estruturas aí são chamadas de pseudópodes. Então, esses protozoários, as amebas, elas se locomovem através do auxílio do citoesqueleto em busca de alimento, de um lugar ideal, né, que tenha mais oxigenação e assim por diante. Então, a ameba tem um movimento ameboide devido ao citoesqueleto. Por isso que a gente está relacionando aqui, ó, citoesqueleto e movimento celular. Em relação às células do nosso corpo, tem algumas células que se deslocam, que elas saem do lugar. Por exemplo, os leucócitos, que são células brancas de defesa do nosso sangue. Essas células, elas meio que imitam a ameba, elas rastejam, elas emitem também pseudópodes em direção aos agentes invasores, a uma bactéria, por exemplo, tá? Então, a mesma coisa, o citoesqueleto é responsável por essas projeções citoplasmáticas para que essa célula rasteje, saia do lugar e vá lá fagocitar a bactéria, né? Englobar a bactéria e destruí-la. Então, é uma célula do corpo humano que também se locomove pela ação do citoesqueleto, tá legal? Pessoal, nessa primeira parte, nessa primeira aula, que a gente está adentrando a célula, a gente começou a falar de organelas não membranosas. O citoesqueleto é simplesmente uma rede de filamentos proteicos distribuídos no citoplasma com essas funções que a gente comentou com você. Existem mais algumas organelas que não são revestidas por membrana. Por exemplo, a gente vai falar de centríolos e ribossomos nas próximas aulas. São organelas que também não possuem membrana. Essa membrana que eu estou dizendo é da mesma natureza da membrana plasmática, porque existem organelas membranosas revestidas por uma membrana, como por exemplo a mitocôndria, ela tem aquele envoltório, aquela proteção de membrana, tá? Então o citoesqueleto não. Então hoje nessa aula a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho a diferença de células procarióticas e eucarióticas, principalmente entre as eucarióticas vegetal e animal, em relação à parte do citoplasma, que é a parte física, que contém a substância amorfa lá, que é o citosol ou hialoplasma, onde as organelas, tanto membranosas como não membranosas, ficam mergulhadas. A gente comentou da primeira organela, que foi o citoesqueleto. Bactérias, as células procarióticas lá do reino Monera, possuem citoesqueleto, mas não de natureza complexa como acontece nas células eucarióticas, tá? São outras proteínas, de uma forma muito mais simples.
Tudo bem? Então, gente, vamos lá, vamos se esforçar um pouquinho mais, vamos assistir às aulas, né? A gente vai procurar fazer aulas um pouco mais breve para que você possa acompanhar com mais vontade. Não deixe de fazer exercícios. A minha sugestão é que você, assistindo às aulas, você vai ter condições de fazer as próximas provas ou atividades que a gente vai passar para vocês. Tudo bem? Beijos e até uma próxima aula.